botar aquela caixa do confete ali para levar para casa, botar em Olá, pessoal, boa noite. Sejam todas bem-vindas até o momento, não temos nenhum rapaz. Como de praxe, já pode deixar o nome completo, presente do lado, dentro de alguns minutinhos. A gente já começa, tá bom? Quem está no trabalho se coloque numa posição onde o chefe não possa vê-lo. Quem está na rua se acomode no melhor lugar para poder escutar a aula. Quem está em casa se acomode, tá bom? E já já a gente começa a aula.
Para encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse o colo, onde eu desaguasse todo desviando. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor, eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor, eu não consigo compreender, eu quero algo pra viver, me deixa aqui, pode sair. Meu amor, deixa eu chorar. Muito boa noite a todos e a todas, ladies and gentlemen, senhoras e senhores. Vamos com mais uma aula de seminário, né? Lembrando que na semana passada eu havia falado que falaríamos sobre ética, então, portanto, aqui estamos para falar sobre ética. Bom, hoje a turma deu uma esvaziada, né? Imagino que o pessoal esteja ou estudando para a semana de prova na semana que vem, ou talvez no desespero para a entrega do trabalho que se encerra hoje. Antes da gente começar propriamente dito, pode deixar o nome completo, colocando presente, tá? E a aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada para vocês no AVA tão logo quanto possível. Bom, pessoal, como sempre, preciso da participação de vocês para a construção da aula de hoje, tá? Não falarei aqui sozinho. Então, preciso que alguém se aventure e diga o que é ética, na percepção de vocês. O que é ética? O que vocês entendem por ética? Eu acho que ética é ter uma postura, né? Legal. Postura, tem a ver com postura. O que seria a postura em si, assim? Explica um pouquinho pra gente, né? O que é a postura? Você se posicionar tipo assim, na sua profissão, né? No cargo que você exerce, alguma coisa assim, né? No seu profissionalismo, você ter uma postura assim, não estou sabendo empregar coisa, mas se posicionar, né? Tentando
vamos dizer assim, manter um respeito, né? Alguma coisa assim. Como técnicos de enfermagem, eu falo que a gente tem que sempre ter uma ética e uma postura quando você vai atender um paciente, principalmente no trabalho pré-hospitalar, que é o meu, né? A gente dentro da casa do paciente tem que ter uma ética e uma postura. Eu acredito que seja assim, por aí. Beleza, tá correto. A ética tem sim relação com isso com que você falou. Alguém gostaria de completar da sua percepção da ética? Falar talvez da ética em outro campo que não profissional, né? Eu trouxe no campo profissional. Alguém gostaria de falar de ética em outro... Ética no relacionamento. O que é ser ético no relacionamento? Na minha concepção, eu acho que vai à base do respeito, não? Tem a ver com isso aí. Tem respeito, envolve respeito, né? Mas é mais profundo. É mais profundo que isso. Para ter respeito, a gente tem que entender que tenha um parâmetro. Que parâmetro é esse de ter respeito? Quando é que eu sei que eu faltei com respeito ou quando não, eu estou respeitando? O que seria isso? Eu acho que mais ou menos a base do diálogo. Se eu fiz alguma coisa que você não gostou e você vai se calar, eu não vou saber que você não gostou. É individual, então? É alguma coisa mais das pessoas, da relação ali? Ou é algo mais macro, mais genérico, que todos sabem que quer ser ético no relacionamento, ou a ética é direcionada para aquele casal ali? Agora você me pegou. Alguém ajuda aí? A Larissa? Fabiane, quer falar, Fabiane? Eu acho que assim, a gente vive em cima de valores, né? Uhum. Do que é certo e do que é errado. Eu acho que a ética, quando está ligada à profissão, seriam os valores da profissão, o que é certo e o que é errado. O jeito certo de agir, né, seria a ética. E o jeito errado é o que você não pode, né, fazer. No que diz respeito a um casal, eu acho que seria mais a ética dos dois, né? Eu acho que engloba o geral, que mais ou menos é o que é moral, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, talvez baseado numa sociedade. Mas eu acho que aí na questão de casal é mais o que é moral para a gente, né? Porque aí talvez o que seja moral para mim não é moral para outra pessoa, né? Aí eu acho que é algo mais do casal individual, o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Então eu acho que ética é você agir de maneira correta dentro de um determinado valor, né? Ou de valores, né? Legal, muito legal. Você falou uma palavra muito importante que anda muito próxima da ética, é moral. Matheus, explica pra gente o que é moral. Matheus? Tá aí? Então, Ana Paula, explica pra gente o que é moral. Ana? Eu? Explica pra gente o que é moral. Como que eu posso explicar? Do seu jeito, da forma que você entende. Seria mais ou menos assim, a gente ver o que é certo, o que é errado e seguir a melhor forma, vamos dizer assim. Seguir o certo. Beleza. Só que às vezes o certo não é sempre certo, mas sim o que é bom para ambas as partes. Então, moral é seguir o que é certo, que seria bom para ambas partes. Beleza. Legal, teu raciocínio tá na linha correta. Alguém dá mais? Alguém dá menos? Bom, essas duas palavrinhas aí que eu coloquei para vocês, para a gente poder refletir um pouquinho, ética e moral, as duas andam juntas. E as duas têm alicerces muito poderosos, né? Apesar de ter a questão conceitual da palavra, a ideia que vocês trouxeram está totalmente correta, tá? Vou trazer um pouquinho dessa definição só para a gente orientar
a nossa reformulação desse pensamento, até mesmo construção da ideia de ética e da ideia de moral, mas o campo é esse, tá? E aí a gente vai falar de alguns pontos fundamentais que acabam nos orientando, né? O que é ser ético, o que é ser ético dentro da profissão de enfermagem, o que é imoral. Existe diferença entre amoral ou imoral? Tá certo falar amoral? Ou que você não tem moral para fazer algo ou falar algo? Bom, isso tudo a gente vai falar nessa aula de hoje, né? Trazendo ainda para alguns marcos da enfermagem especificamente e o porquê que é importante a ética na nossa vida, por que ela é tão importante, tá? Então, basicamente, eu vou apresentar aqui para vocês, que eu preparei, e aí, basicamente, tá? Eu peguei definições do próprio Google para simplificar a conversa e a gente vai trabalhar em cima dela. O que seria a ética, né? A ética é o segmento da filosofia, né, que analisa as razões que vão ocasionar, alterar ou orientar a maneira de agir, geralmente tendo em conta os valores morais, beleza, tá? Basicamente, a gente vai seguir o seguinte conceito. Ética é um conjunto de valores, tá, presente numa pessoa. Eles podem ser culturais, tá? E isso que vai definir a ética. A ética, ela é atemporal, tá? A ética, ela tem uma tendência, vejam bem, é uma tendência em ser universal. Pode, tá? Esse é o conceito de ética. A ética, ele está no campo da ideação, ele está no campo teórico, tá? O que eu idealizo para mim? Vou utilizar um exemplo para ficar mais palpável. Bom, quando eu penso assim, eu não posso me apropriar do que é do outro. Isso é um conceito ético, tá? Então, isso é um conceito ético. Porque ele está no campo das ideias, ele não está na prática. E eu entendo para mim, tá, que eu não posso pegar o que não é meu. Então, isso aí, no campo da ideia, é um conceito ético. Quando eu falo, eu não posso me relacionar com mais de uma mulher. Isso está no campo ético, ok? Então, agora, eu falei para vocês que existe uma tendência, tá, na ética ser universal. Me relacionar com mais de uma mulher, existem locais em que é totalmente ético essa relação com mais de um parceiro, ok? Então, vejam bem, está no campo das ideias, no campo ainda do abstrato, onde a gente vai conceituando isso para depois pôr em prática. Existem alguns alicerces, né, que orientam a ética. Se eu quero, se eu devo, se eu ter, se eu estou agindo de uma forma ética. Porque às vezes eu quero, mas não devo, devo, mas não posso, posso, mas não quero. Então, de fato, aí eu tenho uma inquietação ética. Para ter uma tranquilidade, tá? Eticamente falando, eu devo querer, dever e poder, tá? Esses três pilares têm que estar em harmonia. Agora, como eu falei, quando quero, mas não devo, mas não posso, ou posso, mas não quero, eu aí tenho um conflito ético, tá? Né, nesse campo de formação. Bom, e aí a gente vem para o conceito irmão, né, que é a moral. E aí que vocês definiam bem, tá? A moral, ela é, de uma forma muito simples, tá? Vou ler aqui e depois vou simplificar. Então, são regras e preceitos estabelecidos e admitidos, fazem parte dela, tá? Se a ética é atemporal, a moral já não é. A moral, ela acompanha o tempo, ela acompanha a época. E o porquê disso? A moral, basicamente, prática disso. Quando eu falei que na minha ideia, o meu conceito ético de não me apropriar de algo que não é meu, tá? Dá uma travadinha. Vou até parar aqui. Quando eu digo quando eu penso que algo não é meu, tá? Esse é o conceito ético. Agora, quando eu pratico isso, por exemplo, como é que eu faço isso? Bom, eu devolvo uma carteira que eu achei. Ou então, alguém me passa alguma coisa que não é minha e eu faço a devolução. Então, isso é a moral, tá? Isso é um conceito moral, é a prática de uma ideia da ética. Assim como num relacionamento, onde eticamente eu entendo que eu devo me relacionar apenas com uma pessoa e moralmente é isso que eu faço. Eu só me relaciono com uma pessoa, de cada vez, pelo menos, e aí, nesse momento de transição, eu deixo isso muito claro para que não haja esse conflito ético dentro de mim. Então, a ética é essa ideia e a moral é essa prática. Beleza? Beleza. A ética, ela tende a ser universal, tá? E atemporal, pelas ideias de certo e de errado. Um conceito muito simples, tá?
que deveria ser universal dentro da ética é, por exemplo, não matar. Tá? Não se deve matar. Então, eticamente, sabe-se disso. E isso é um conceito quase que universal. E aí, isso nem sempre consegue, de fato, ser verdade. Por exemplo, aí na China antiga, era ético em que se matasse os bebês meninas por conta delas não serem, né, o que levaria a geração da família à frente. Então, aconteceria ali, você poderia descartar esse recém-nascido que era menina. Então, vejam bem, enquanto que em um lado isso é totalmente antiético, e em uma outra comunidade, em um outro grupo, sociedade, ela não é, ou é. Tá? Agora, a ética ela nunca é individual. Não existe uma ética minha. Tá? Pode haver uma distorção minha. Eu posso distorcer, eu posso ter para mim um conceito ético. Mas isso será visto como antiético ou imoral pelas outras pessoas. Tá? E por isso hoje a gente tem muitos conflitos. Quando a gente levanta a bandeira da moral e dos bons costumes, o que seria essa moral? Se a gente for usar um exemplo da homoafetividade, que eu gosto muito de utilizar, porque ele é um conceito que variou muito ao longo do tempo. Se a gente for ver isso na Grécia Antiga, por exemplo, existiam alguns filósofos que eles tinham o amante. A figura do amante era algo totalmente natural, aceito pela sociedade grega ali naquele momento, para aqueles pensadores e para outras pessoas. E aí eles tinham uma homoafetividade ali que era naturalmente bem vista. E esses mesmos filósofos, pessoas, eles tinham as esposas. Tá? Então, isso era moralmente aceito e era ético dentro daquela sociedade. Ok? Porém, esse conceito deixou de existir, né? Em algum lapso temporal, algum momento aí da civilização, para algumas civilizações, isso se tornou algo imoral. Então você se relacionar com alguém do mesmo sexo, tá? Do mesmo gênero, tá? Se tornou imoral. E não estamos tão longe disso. Tá? Então, talvez há 40, 50, talvez até hoje, para uma parte da sociedade, isso seria imoral. Mas quando que a gente, só fazendo uma pesquisa aqui, alguém acha que é imoral o relacionamento homoafetivo? Ou é moral? Pode falar, pessoal. Sem medo de ser. Daniele, você acha que é moral ou imoral? Na minha concepção, moral, porque para mim não me interfere em nada, homem com homem, mulher com mulher, o importante é ser feliz e eu acho que a pessoa gosta da pessoa, não é do sexo, não é o que tem entre as pernas, então, para mim tudo de bom, tudo de bom. Alguém discorda? Pode discordar, pessoal. Essa é um debate sem preconceitos e sem julgamentos. Bom, se alguém no seu íntimo julgar imoral, de fato ele foi em algum período do tempo no nosso país, por exemplo, e alguns outros ainda é, tá? Por exemplo, nos países muçulmanos isso é imoral, inclusive ocasionando a morte. E por que ele é moral e não é antiético? Por que ele é moral ou ele não está no campo da moralidade e não está no campo da ética? Por que a gente fala imoral ou moral? Porque a moral é a prática, lembrem bem. Então, como é que eu vou regular isso, se é moral ou imoral? Através de leis, tá? Então, recentemente, na história, no tempo histórico, nós tivemos aí um movimento de vários congressos aprovando os relacionamentos homoafetivos, reconhecendo isso. Então, hoje entende-se que é normal, natural. A sociedade legitimou isso, então isso deixou de ser imoral, ok? Mas vejam bem, isso não é um conceito, o conceito de moralidade e ética, ele não é individual, ele é de um grupo, ok? Então, ainda assim, por mais que a gente pense que deveria ser em uma unidade, a moral e a ética, elas ainda têm fragmentos, tem pessoas que pensam diferente, mas hoje, tá, para a nossa sociedade, isso está dentro da moralidade, ok? Eu dei o exemplo lá do filme
da Segunda Guerra, do matemático que descobre o código, a época, tá, na Inglaterra, era imoral, era antiético. E aí ele foi, inclusive, sentenciado. Como é que isso conferia que de fato era imoral? Porque existe uma lei ali para isso, para a prática disso, tá? Para cercear a prática da homoafetividade. Então, de fato, aquela época era imoral. Então, vejam bem, esse conceito vai flutuando. Então, por isso ele é temporal, enquanto que a ética não é, ok? O campo da ideação ele não vai sofrer essa interferência do tempo. Bom, dito isso, os dois vão caminhar muito, tá, muito próximos, não são a mesma coisa, mas eles acabam sendo uma representação do outro, tá? E aí, a gente evoluindo o nosso papo aqui, a gente sabe que a gente tem alguns conceitos que a gente pode falar de moralidade ou imoralidade, tá? Ou amoralidade. Não sei. Eu pergunto, então, a vocês, pessoal. Calma aí que eu tive que tirar porque começou a travar aqui. Vou pular de novo. Bom, paramos aqui. A foto da esquerda da tela de vocês, ela representa uma amoralidade ou uma imoralidade? Um pouco imoral, né? Para um presidente olhar, acho que talvez conhecer o presidente, ser uma pessoa que vive no dia a dia com pessoas normais, isso acontece o tempo inteiro. Mas vamos lá. Isso aí é uma atitude moralmente aceita? Não. 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 Ela pode acontecer, tá? Mas ela é moralmente aceita? Ela é bem vista? É porque ele é presidente, mas ele é homem, né? Aí, sabe como é que é homem, né? Mas mesmo Pouca assim, expressão. isso não é moralmente aceito, porque ele era um presidente casado. Então, se você é casado, teoricamente, você não deveria estar fazendo isso, tá? Agora, isso é uma cena de imoralidade ou de amoralidade? Essa amoralidade aí, eu não peguei essa aula. Mas a aula é essa. Ah, tá. É que eu entrei depois. Não, sem problema. Então, diga pra gente, você acha que a situação é imoral ou amoral? Bom, pra mim é imoral, não é certo, né? Isso. Então o que seria? Tá desrespeitando a esposa dele, a companheira dele, entendeu? Até mesmo uma mulher que é casada, que está do lado dele, a mulher vai se sentir constrangida, né? Isso. E então o que seria amoral? É o contrário da moral, né? Da decência, né? Eu acho que não é uma Contrário coisa do moral. neutra. É uma coisa neutra. Então a gente tem três moral- conceitos. É moral, A moral amoral é e o imoral. contrário, né? O A amoral não é ao nem contrário. moral, nem Acho que moral. é neutro. Neutro. Eu tô perdida agora. É, nenhum nem outro. Perdida. Bom, então vamos trazer à luz sobre isso. Moralidade, a gente já trouxe esse conceito, tá? Imoralidade é o oposto do que é moral, certo? Então, uma atitude vai contra a moral, ela é uma atitude imoral, beleza? Agora, o que é amoral? Estou indo estudar. Amoral é aquilo, na verdade, são situações onde não há a capacidade de julgamento sobre a moralidade. Um exemplo clássico disso, muitas vezes, é a criança. A própria criança, às vezes, sai pelada na rua correndo. Isso é uma situação de amoralidade onde ela não tem a capacidade, aquele pudor, não está introjetado nela que não é moralmente aceito alguém sair nu na rua. E por isso que a gente aceita as crianças, porque elas não têm essa capacidade de julgamento. Outro exemplo, um paciente com demência senil ou Alzheimer, onde ele perde a capacidade de avaliar a questão da moralidade, ele está numa condição de amoralidade, ele não consegue exercer essa capacidade de julgamento. Então, é uma situação da amoral, ok? Beleza? Tá claro para todo mundo? Ok. Beleza. E aí? Não há
Sigamos. julgamento. Isso, aí sigamos, tá? Se ficar ruim o áudio, pessoal, começar a travar, que para mim tá travando um pouquinho aqui. Aí vocês me sinalizem que eu volto aqui, eu vou e volto, tá? Então aqui, do lado direito aqui, é só sentar a amoralidade, tá? Essa ausência ali de capacidade de julgamento da moral. Bom, e aí tem uma frase poderosa ali de Immanuel Kant, um filósofo alemão, que ele diz o seguinte, para a gente poder se guiar quanto à ética e à moral. Tudo o que não puder contar como fez, não faça. Quem poderia comentar isso? Tudo que não puder contar como fez, não faça. Bota o slide de novo, por favor. Boto. Eu só tô tirando rápido porque tá dando umas travadas aqui, mas aí vocês me sinalizam, tá? Tudo o que não puder contar como fez, não faça. E aí? Assim, tudo que não puder contar como fez, não faça. Então, por que ele contar se nem a pessoa sabe se realmente, de fato, né? Se é verdade isso, né? Não, ele diz ele está dizendo o seguinte: aquilo que você não puder falar como você fez, você não fazer. É melhor você não fazer. Digamos o seguinte, vamos pegar um exemplo hipotético, tá? No campo das ideias lá. Vamos lá no campo das ideias. Vamos pensar o seguinte: cai 73 mil na sua conta. Você não pode contar como eles caíram. Vocês imaginam que seja algo positivo ou algo duvidoso? Algo duvidoso, né? Beleza. A minha conta jamais cairá. Imagina que o companheiro ou companheira de vocês, tá? Hipoteticamente isso. Chega em casa e fala assim, olha, eu não posso falar o que eu estava fazendo. Aí dá briga, hein? Por quê? Desconfiança. Sugere o quê? Sugere que tá alguma coisa errada e tá fazendo. Eu não posso estar, né? É algum lugar que eu não posso estar, né? Então, tudo que eu não posso contar como eu fiz, é melhor eu não fazer. Deu para entender a frase? Pelo que eu entendi, o que você não pode contar é teoricamente errado. Eticamente. Você não pode contar. Beleza. Então é exatamente isso. No campo da ética, você já cerceia aquilo ali, porque possivelmente, provavelmente, é algo que não é bem visto, no mínimo. Tá? Então, aí só para a gente exemplificar mais uma vez É uma procedência, como que eu posso dizer, duvidosa, né, professor? No mínimo, né? No mínimo. Ninguém imagina que se o companheiro ou a companheira chega em casa e fala, olha, não posso falar o que eu estava fazendo, sei lá, vai que é uma surpresa boa, né? Ninguém imagina assim. Mas prefiro que nem fale. Esse aí, certamente, é um ótimo filtro para que a gente possa saber se aquela atitude é ética ou ela não é ética, ou se ela é moral ou se ela é imoral. Então, aí é uma frase que fica para vocês. Tá? E aí, pessoal, trazendo aí o nosso objetivo de avaliação, algumas situações do dia a dia, né? Que representam o que é imoral ou o que é antiético. Bom, roubar, tá? Ali surrupiar um dinheiro, ali botar dentro do paletó, da cueca ou da meia, seja lá o que for, é uma atitude, além de antiética, do meio, tá? Tem ali um senhorzinho e uma gestante no ônibus. Essa é uma situação antiética ou imoral? Acho que é antiética. 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 Antiética ou imoral? A maioria fala por enquanto antiética. Para mim é antiético. Antiética, professor. Beleza. Então, por que é antiética? Porque ela está no campo das ideias, né? A gente entende que as pessoas de maior idade e as restantes têm ali maior necessidade de sentar. Então, isso é antiético. Entretanto, quando se torna uma lei, tá? Em que existe um assento e a prioridade para sentar em qualquer assento
é do idoso, da gestante, isso se torna imoral. Ok? Porque existe uma lei que regula isso. Talvez há 20, 30 anos atrás, quando não existisse essa lei, fosse somente antiético. Hoje, além de ser antiético, é imoral. Tá? É antiético e imoral, porque existe aí uma concretude prática ali. Tá? Antes não, eu acredito que é certo dar o meu lugar a essas pessoas. E aí eu aplico isso moralmente. Eu vou lá e cedo o meu lugar. Mas, algum tempo atrás, não. Era uma questão de opção. Ah, não, gente, tô cansado, tô não sei o quê. O que esse idoso está fazendo 6 horas da manhã no ônibus lotado? Pô, tá aposentado, vai dormir. Então, não existia isso aí. Então, moralmente, de alguma forma, é possível que você não cedesse. Tá? Agora, isso... Lembrem que a moral ela é transitória, ela é temporal, tá? Então, só para elucidar aí. Aí também eu tenho a fofoca, né? Fofoca, que é algo... É antiético ou imoral? Ou os dois? A fofoca, eu acho que são os dois. Eu acho que é assim também. Acho não. É os dois. É antiético. Uma fofoquinha. Fala aquela fofoquinha básica, aquela coisa de divisão. Fala um pau, dá 5 minutos de fofoca. Antiético. Alguém vai preso por fazer fofoca? 5 minutos só Ah, não. é antiético. Imoral. Então acho que é imoral. É imoral. Porque ele já explicou sobre a ética. Se passar de 5 minutos, é imoral. Então vamos lá, olha. Ninguém vai preso por fazer fofoca, tá? Inclusive, se for aquela fofoquinha posca, assim, ó, a gente até, não, beleza, que essa fofoca. Se for então da sogra, né? A gente deixa fazer uma fofoquinha básica. Então é algo que é antiético, principalmente se a gente estiver relacionando no trabalho, tá? Mas imoral talvez, tá? Talvez isso futuramente seja imoral, seja até de cadeia, de demissão, a fofoquinha básica. Então, a gente entende que é antiético, não é legal fazer isso, tá? Mas ainda, socialmente, a gente não entende algo como tão imoral assim, tá? É só feio. E aí, então... Eu não entendi. É ética ou... Então ela é imoral? Antiética, tá? Porque ela tá no campo das ideias, tá? Eu penso que não é legal fazer fofoca, não é legal falar mal dos outros. Mas, na prática ali, não é proibido falar de alguém, entendeu? A sociedade não determinou que é proibido. Então, não existe uma lei, não existe uma regra que eu não possa fazer aquela fofoquinha. Então, isso... Lembra que eu tô falando de... Falou aí, o senhor falou que uma fofoca não leva ninguém preso, não é isso? Uhum. Depende da fofoca, né? Porque se ela for aquela fofoca da cadeia, sim, hein? Eu Então pensei nisso, hein? mesmo, né? É antiético, porque eu já passei por uma situação bem difícil. E mexeu muito com a minha moral. Não, fofoca não é quebra de sigilo, tá, gente? Quebra de sigilo são outros 500. Fofoca é aquela só falar que a sogra ganhou os 5 quilos a mais, tá? Que ela tava péssima naquela roupa, tá? Então é só uma fofoquinha básica. Então, isso aí não existe um consenso, inclusive até de alguma forma é permitido. E lembra que os conceitos, eles não são individuais, não existe uma moral minha, a moral do Vitor Hugo. Não existe uma moral da Larissa, uma moral do Darley. Não existe a ética do Darley, da Beatriz. Não. São conceitos sociais, de grupos. Tá? Então, no Brasil, uma fofoquinha, ela não leva ninguém à cadeia. Ela pode ser, não, coisa feia, mas não leva. A sociedade entende que existe um espaço para aquilo. Diferente de sigilo, tá? Sigilo não. Sigilo, inclusive, ele é, de fato, antiético e imoral. E aí você pode, inclusive, perder o registro da tua profissão por quebra de sigilo. Bom, aí, passando, tá? A gente pode falar da enfermagem, que são antiéticas ou que sejam imorais. Quem define isso?
Porque, vejam bem, a gente tem aí uma dualidade, né? Algumas coisas lá no meu eu interior, poxa, não tem tanto problema assim, tá? Então não é imoral. E enquanto que para o outro, não, isso aí realmente é imoral. Então, vejam que existe ainda a própria sexualidade, mais uma vez, é um tema muito polarizado, tá? E aí, que exemplos a gente pode dar no campo da enfermagem? A gente falou do sigilo, o sigilo é um deles. Os estudantes aí de enfermagem, né? Acho que pode responder, né? Você é estudante, você. Elisa é estudante. Você é uma acadêmica de enfermagem. Eu não entendi a pergunta. Eu acho, professor, que é falar mal do seu colega de trabalho. Falar mal do colega de trabalho é o que? É antiético ou é uma situação antiética? Perfeito. Isso. É uma situação. Tem outras situações que são antiéticas? Eu acho também que o sigilo contra o médico e o paciente, eu acho que tem que manter ali, né? Tem que ficar ali na sala, né? Não pode ser dali. Então é antiético, né? Isso, então a quebra de sigilo é uma situação antiética, e não só o sigilo médico, o sigilo de enfermagem. Imagina que vocês peguem... E aí tem situações bem delicadas, tá? Pensa o seguinte, vocês estão no consultório de enfermagem, tá? Entra um paciente, e aí esse paciente, ele é uma paciente que é menor de idade, tá? Ela tem 16 anos. E ela fala que ela está tendo relação sexual à torto e à direito, de qualquer jeito, sem se proteger. E aí depois vocês são abordadas pela mãe daquela paciente e pergunta, enfermeiro, enfermeira, a minha filha é virgem? Aí você vai e conta para a mãe. Pode falar ou não pode falar? Uma confusão terrível. Essa questão eu fico na acredito que dúvida, não. porque eu acho que não, porque é uma quebra de sigilo. Mas acho que sim, porque ela é menor de idade. Eu fico nessa dúvida. E aí? Eu não contaria. Eu acho que não também, porque Não também acho a mãe ético. observa sua filha também, eu acho que não. No meu caso, eu contaria por ela ser menor de idade, mas eu sei que é antiético. Outro caso, vamos lá. Imagina que vocês estão recebendo um paciente numa consulta de enfermagem, tá? E esse paciente, ele fala muito em suicídio. Ele é um paciente maior de idade, tá? Mas ele constantemente fala em suicídio. E o vínculo familiar é pai e mãe. E aí, vocês acionam pai e mãe ou não? Nesse caso, eu acionaria. Eu também. Eu procuraria ajuda, primeiramente, com a psicóloga, alguma coisa do tipo, para ela conversar com ele e com os pais. Porque é uma vida, né? Eu iria por esse caminho também. Procurar ajuda de outros profissionais. Não diretamente contar para a família. Porque a família, às vezes, vai levar isso num campo tão absurdo. Assim, é absurdo, mas de uma forma tão complicada que vai acabar piorando a situação. E não vai acabar ajudando em nada. E até mesmo prejudicar ao enfermeiro, que no caso poderia ser eu, a Ana, qualquer outra pessoa. Aí fica a palavra nossa, do profissional da área da saúde, com a do paciente. E aí, quem é que tá falando a verdade, quem é que tá falando mentira? Tem isso também. E aí, pessoal, outra situação. Imaginem que vocês estão na consulta de enfermagem, chega um paciente que ele revela que ele tem HIV, tá? E ele está muito revoltado. Ele fala que para ele a vida acabou e que foi uma maldade que fizeram com ele, que ele vai disseminar aí para outras pessoas, porque isso não se faz, eles não deveriam ter feito isso com ele.
Nesse caso aí, o profissional ele já está habilitado para conversar com esse paciente, a procurar ajuda, ou até mesmo, né, o próprio enfermeiro já começa ali o procedimento, né, de conversa com o paciente, aonde, quais os lugares que ele tem que recorrer, e já procura logo, já estuda logo um plano, né, de ação para a doença dele, né? Então, ele não pode falar todas essas não situações. pode falar de forma alguma para ninguém, né? Eu não vou dar resposta. Eu não vou dar resposta, pessoal, de nenhuma dessas questões, tá? Eu só queria que vocês se atentassem para o seguinte ponto. Essas são situações de conflitos éticos, tá? Que estão previstas no Código de Ética de Enfermagem. Então, por mais que vocês entendam de um determinado jeito, cuidado com o tipo de resposta. Eu acho que é isso. Ou eu faria assim. Por quê? Porque nesses casos nós temos um guia que é o Código de Ética de Enfermagem. E por mais que você pense diferente do que o código oriente, tá? A sua profissão, tá? Deve seguir aquele código. E uma vez que você não respeita o código, você está implicando em infração ética, podendo, tá? Em alguns casos, e até incorrer em cassação da sua carteira profissional. Pode até responder, né, professor, por isso. Perfeitamente, responde mesmo. Então, cuidado, tá, com essas respostas de eu faria assim, eu faria assado. Por isso, nós temos um código de ética, porque quando há situações de conflito ético que são extremamente normais na sociedade e nas profissões, nós temos um guia para poder orientar determinadas ações, para que não fique na mão dessa polarização, ok? Então, para a profissão enfermagem, existe o Código de Ética de Enfermagem, tá? E o nosso Código de Ética de Enfermagem foi recém-reformulado em 2017 por uma resolução, que é a 564 de 2017, 564 de 2017, que vem atualizar, tá, o Código de Ética de Enfermagem. E aí eu vou colocar aqui para vocês... Onde é que tá? Não, tá aqui. Bom, que a gente estava vendo sobre a enfermagem, né? E aí a resolução 564 do COFEM, tá? Que trata sobre o Código de Ética de Enfermagem. 5 capítulos, ok? Os dos direitos, os dos deveres, das proibições. Aí ele vem falando das infrações e as penalidades para essas infrações e idade. Pessoal, muito, muito simples, tá? O nosso Código Ético recém-reformulado, ele tem aí o objetivo de simplificar a nossa vida. Então, leiam o Código de Ética de Enfermagem, porque tem situações ali que vocês vão pensar de um jeito, mas a ação ela é guiada para um outro jeito, tá? Um exemplo clássico disso a gente viveu agora na pandemia. Posso atender pacientes ou devo atender pacientes sem equipamento de proteção individual? Não. Posso me negar a atender um paciente? Chegou lá um paciente assim, igual o desfalecido, igual muitas vezes chega no banco da frente do carro. E aí eu não tenho um EPI para isso. E eu faço o quê? Não, senhor, não posso atender. Sua mãe, ou a sua tia, ou a sua avó. Posso fazer isso? Sim. É complicado. Não pode fazer, não, né? Porque quando o acadêmico se forma, ele faz o juramento, né? Acho que não pode, não. Quer aprender, né? Mas no caso, você estaria colocando a sua vida em risco. Pois salvar de outra pessoa. Então, tem esse lado aí também. Situação complicada. Posso deixar ela morrer durinha, cair durinha, não dá mais. Assim, eu vou falar por mim. Eu atenderia. Eu não atenderia, porque na primeira aula eu aprendi isso quando você falou do vídeo lá, que apareceu aquele vídeo que a enfermeira estava lá, que foi correndo no carro, enfim, eu falei que poderia e não pode. Então, pode. Infelizmente, não atenderia.
É uma vida, mas infelizmente não atenderia. Se não tem o procedimento correto no hospital, eu vou pegar aquela pessoa e trazer dentro do hospital para quê? Para poder morrer ali dentro? E aí? Seria mais prático a pessoa levar ela para outra unidade de saúde que tivesse. Você se proteger, a gente se proteger também. Aí manda voltar do colo para botar dentro do carro e ir para outra unidade. Então, aí é omissão de socorro. Ai, que situação difícil, hein? Nossa, situação difícil, hein? Pessoal, eu tô provocando vocês no melhor sentido da Ó, palavra. no meu... Para que realmente a gente possa refletir, tá? Essas são situações que vocês vão vivenciar, tá? Que existe um conflito ético aí, que está lá no Código de Ética de Enfermagem. Então eu não vou falar para vocês a resposta, tá? Espero que vocês leiam o código e aí daí vocês tirem as próprias conclusões. Muitas situações, pessoal, não são simples respostas. Ah, eu lembrei aqui. Pode falar. Não, eu lembrei do aluno Danilo falando que o enfermeiro ou o médico não pode ser super-herói, né? Tô lembrando dessa aula. Né? É isso. Lembrando desse pedacinho aí. E, tô assim, lembrando, professor. Eu não vou dar resposta para vocês, tá lá. E muitas respostas, pessoal, não existe resposta sim e não, tá? Algumas situações, inclusive, elas vão para os conselhos para que os conselheiros votem, tá? E aí é um julgamento mesmo, ó, quem acha que é passível de punição ética? Aí o pessoal levanta a mão, ó, eu acho. Quem acha que não é? Fala, não é. Então, existe uma votação, existem conselheiros ali. Então, pessoal, justamente para que a gente consiga se nortear. Tem coisas que são muito claras no Código de Ética de Enfermagem. Tem outras que eles dão margem de interpretação. Ou até mesmo servem como orientação para nossas ações sem se comprometer. Tá? Então, tá? Leiam o Código de Ética de Enfermagem para que vocês possam, desde já, ir se acostumando com esse modelo de pensamento. Quer falar, Daisy? Onde coisa que vai ficar, cadê? Não, eu lembrei de um fato agora, que quando a minha mãe ficou internada, ela ficou até internada no Antônio Pedro, lá em Niterói. E eu trabalho, né? Então eu ficava na escola, então eu ficava revezando, às vezes ia meu irmão, mas todos os dias eu saía da escola e ia para lá para ficar lá, né? Então os momentos que eu não podia ir, nem meu irmão, nós colocamos uma pessoa que é da família para ficar com ela, inclusive essa pessoa se ofereceu de ficar, né? Então nós pagávamos para essa pessoa ficar lá. E aí, assim, os momentos que ela ficou lá, depois nós ficamos sabendo que ela não dava devida atenção, porque um enfermeiro, com todo cuidado, professor, mas ele não falou assim diretamente. Ele entrou num assunto onde a gente percebeu assim que ele falou assim que a paciente não podia ficar sozinha, né? Que às vezes assim tem gente, mas ele não falou assim, ele falou de um termo bem educado, bem ético. O que ele quis dizer foi o seguinte: não adianta pagar alguém para ficar e essa pessoa é a mesma coisa que nada, entendeu? Que fica ali, toda hora sai e não dá a devida atenção, que o paciente precisa de atenção, ele precisa se sentir acolhido. Então, a gente conversando com ele, eu percebi que ele estava me falando assim, ó, se toca, vê quem está aqui, porque não está adiantando de nada. Mas foi assim de uma educação, uma ética que eu admirei. Eu até comentei com a minha irmã sobre isso. Então, assim, ele usou da ética, talvez, né? Não sei, uma questão de educação, enfim. Aí era só para complementar. Perfeito. Existem várias situações que a gente vai ter que usar dessa habilidade, tá? Para ser o mais ético possível e passar por determinadas situações. Isso, de fato, vai acontecer com vocês, né? Uma vez que atuarem no campo da enfermagem, e é extremamente importante para saber manejar. E aí o código de ética orienta muito nesse sentido. Conhecer o código, conhecer o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu devo, o que eu não devo, o que minha profissão implica, tá?
cada profissão, quando você aceita fazê-la, aceita ter o registro, você tem o seu diploma lá e você se registra no conselho, você está se submetendo ao risco daquela profissão, às obrigações daquela profissão, tá? E existem coisas que você não pode se negar a fazer, porque você assumiu o compromisso, ok? Enquanto profissional. Lembra que não é uma atitude individual, tá? É um consenso do coletivo. Então, o código de ética ele vai guiar aquele coletivo. E se você aceitou se tornar um profissional que tem um código de ética já estabelecido e você não quer fazer aquilo que está previsto no código de ética, fatalmente você terá problema. Então, recomendo a leitura, uma leitura super fácil, até interessante, e vocês conseguem encontrar fácil, ou no Google, no próprio site do COFEM, vocês vão encontrar através do número Resolução 564 de 2017, tá? E fiquem bem à vontade depois para comentar, tirar dúvidas, tá? Que eu estarei nas próximas aulas para isso. Pessoal, chegamos aí ao nosso finalzinho de aula, falamos sobre ética, espero que tenha feito um bom resumo aí para vocês de como, de fato, desde o aspecto conceitual até a aplicação no nosso campo profissional, tá? E é isso. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa ou pontuar mais alguma coisa para que nós possamos encerrar? Professor, Uma dúvida. Vamos lá. É que você falou no início que tinha um trabalho para entregar. Seria o da outra matéria, né? História da enfermagem, não é isso? Isso. Só esse só? Dia 14? Tem o de SIC também. Não, de hoje também. De hoje também, de SIC e História da Enfermagem, tá? O dos grupos e de História da Enfermagem. Certo, ok, obrigada. Mais alguém? O senhor falou história de enfermagem, o outro o quê, professor? O dessa disciplina, SIC. Que é os trabalhos do grupo 1, 2, 3 e 4. Beleza, pessoal? Bom, diante do silêncio, agradeço a presença de vocês. É sempre um prazer inenarrável estar com vocês aqui. A gente sempre orientando os nossos temas da nossa aula, tá? Bom final de semana para vocês, afinal sextou, mas utilize esse tempo para estudar para a semana de prova, pessoal. É semana que vem, tá bom? Professor. Sextou e amanhã de manhã tem aula. A prova vai ficar quanto tempo no AVA disponível para gente? Então, estou aqui em negociação aqui com a coordenação, não sei se é a semana inteira ou se é só no dia da disciplina. A princípio, eu entendi que era o dia da disciplina, no horário da disciplina para entrar e fazer, tá? Meu pai. Mas se for algo diferente, sinaliza vocês através do representante, tá bom? Ok. Pessoal, não estou conseguindo acessar essa matéria lá no AVA, não. Não dá com nenhuma das disciplinas que eu ministro? Não. Aí, como que eu faço para enviar o trabalho hoje? Aí eu já entrei em contato com a coordenadora lá da faculdade, aí ela falou que ia resolver isso comigo amanhã. Tá, então me manda através do representante, tá bom? Tá, beleza. Obrigada. Oi. O meu, eu faço manual porque eu não tenho computador. E depois que eu pego e envio. Tudo bem, sem problema. Tudo bem? Sem problema nenhum. Então tá bom, professor. Mais alguém? Tem um pedido, bote sempre música que a gente gosta. Ninguém fala não, mas todo mundo gosta, tá? Então tá bom. Vou colocar as musiquinhas. Isso é verdade. O povo lá no grupo perguntou, não tem música hoje não, gente? Pessoal, não esqueçam do trabalho do vídeo, tá? Hoje foi aula de inspiração para que vocês possam fazer o vídeo de 2 minutos falando sobre ética e enfermagem. Criem um canal do YouTube da turma e publiquem lá. Vou tentar fazer a associação para que vocês postem no AVA, mas se não puder, depois eu entro no canal de vocês e vejo vídeo a vídeo. Isso fará parte do nosso portfólio de seminário, ok?
Até um frio na barriga. Esqueci a matéria. A matéria de que mesmo? Sim, que é a matéria de hoje. Semana de hoje. Tá. Essa é a matéria de hoje. Tá. É bom. Tá muito barulho aqui. Obrigada. Tchau. Vídeo até De quando? nada. Final Aqui em do casa também mês? tá um Final da... barulho. Não tem problema não. Até quando? A gente tem então até ao final de agosto, dia 31 e primeira semana de setembro. Tá bom. Tá bom? E comecem a ler o livro, pessoal. Não esqueçam, já tá lá no AVA desde algum tempinho atrás. É isso. Tchau, É isso, tchau, agora pessoal. podemos sextar. Podemos sair, podem sextar à vontade agora. Tchau, boa noite, sextou. Boa noite. Pode sextar ainda não, professor, tem aula. Boa noite. Boa. Gente, quem não esqueçam de colocar Boa no noite. completo presente. Boa noite. Tchau. Tchau. Já botei. Tô fechando aqui.